Bem-vindo a mais um vídeo no canal Júlio Rocha, especialista em consórcio. Eu tive uma decepção com o consórcio CNK. Você já ouviu falar no consórcio CNK? Roda a vinheta, editor. Eu sou Júlio Rocha, especialista em consórcio. Se você chegou nesse canal aqui de paraquedas, já chega dando like e se inscrevendo nesse canal. Aqui a gente mostra para você os benefícios do consórcio, como você pode comprar um carro através do consórcio sem pagar juros de financiamento, como você pode comprar uma casa sem pagar juros de financiamento e quitar essa casa em até 10, 15 anos, e também como você pode fazer uma viagem através do consórcio, comprar uma moto, fazer cirurgia plástica. São vários produtos que dá para você fazer como consórcio. Nesse canal a gente tem mais de 200 vídeos sobre esse tema, então não se perca, se inscreva nesse canal e compartilha. O tema de hoje é o consórcio da CNK. Quando eu tenho que falar de empresas de consórcio, administradores de consórcio, são os vídeos que eu não gosto de falar. Por quê? Normalmente quando eu falo de alguma empresa, normalmente é porque tive um problema e eu quero passar para vocês, para que vocês também tenham o mesmo pensamento, não o mesmo pensamento, mas que vocês fiquem atentos às informações, tá? Então esse vídeo é mais uma prestação de serviço de levar uma informação clara para vocês. E eu vou falar um pouco dessa decepção que a gente teve com consórcio CNK. Eu não estou aqui para denegrir a imagem da CNK, nada disso. Eu estou aqui para passar a experiência que eu tive com o consórcio CNK. Mas antes de contar para você, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. O Grupo Central Consórcio Online tem uma empresa chamada Open Space, tá? O que é Open Space? A Open Space é uma empresa aonde é uma plataforma aonde você pode anunciar o seu consórcio. Se ele tiver contemplado, você ganha um cashback por isso. Aonde você pode vender seu consórcio cancelado, aonde você pode vender seu consórcio contemplado e ganhar uma retenção por isso. E também a Open Space compra sua cota que está em andamento, sua cota que está contemplada, sua cota que está cancelada. A Open Space compra esse tipo de consórcio. Então é a plataforma do Grupo Central Consórcio Online que acabou de entrar no mercado, certo? Então por que eu estou falando da Open Space para vocês? Recentemente chegou uma cliente, tá, para a Open Space. Ela tinha uma carta de consórcio contemplada. Se você não sabe o que é uma carta de crédito contemplada, eu vou explicar rapidinho para vocês. O consórcio contemplado é quando você faz o consórcio, começa a pagar suas parcelas e aí você foi contemplado. Existem 4 formas para ser contemplado: sorteio, lance livre, lance fixo, lance limitado e lance embutido, né? Que são tantas formas. Mas vamos lá, vamos entender essa questão. Aí você fez um consórcio, você foi contemplado, mas você não quer mais o consórcio. A Open Space compra o seu consórcio e revende o seu consórcio. Quando a Open Space compra o seu consórcio, você ganha uma rentabilidade por isso, tá? Então, esse é o consórcio contemplado. Dá para você vender o seu consórcio contemplado. Agora imagina você fazer um consórcio hoje e ser contemplado no primeiro mês. Você pagou uma parcela só. Nesse tipo de situação você consegue ganhar 100, 200, 300% de lucro, tá? Vendendo o seu consórcio contemplado, certo? E Open Space está aí para poder te auxiliar nesse processo, tá? Aí chegou para Open Space, tá, recentemente, uma cota do consórcio CNK, tá? Essa cota ela chegou contemplada, uma cota de 60 mil chegou contemplada. Vai vendo essa história para vocês entenderem um pouco esse processo. Quando essa cota chegou, a Open Space ela teve interesse em comprar a cota, certo? E fazer o processo de transferência dessa cota. Aí é onde que vem a minha decepção com o consórcio CNK. Primeira decepção, anota aí.
A primeira decepção foi no processo de transferência, tá? Mandaram pra gente o kit, tá? O kit que precisava mandar para eles preenchido. E nesse kit constava algumas informações. Quais são as informações? Os últimos 3 contra-cheque do cliente, os dados pessoais do cliente e a ficha cadastral. Até aí tudo bem, certo? Isso é normal em todos os consórcios. Agora a decepção foi que quem podia mandar essa documentação era só a dona da cota. Então não tinha um sistema para a gente colocar essas informações. Só o dono da cota podia mandar isso por e-mail. Se a OpenSpace mandasse isso por e-mail, eles não iam catar. Mesmo a dona da cota ligando lá na CNK e informando que a cota estava sendo transferida para uma empresa XY. E aí, mesmo assim, eles não autorizavam. Quem conseguia mandar esse e-mail era só a dona da carta de consórcio, tá? Então, essa foi a primeira decepção. A segunda decepção veio logo depois, o tempo de resposta. Vamos lá. O cliente da OpenSpace mandou toda a documentação, preencheu todos os dados, tudo que pediu, que estava naquele kit de contemplação e mandou para a CNK. O tempo de resposta foi muito demorado, certo? Simplesmente para fazer uma análise se o cliente que a gente estava apresentando era um cliente que podia pegar aquela cota. Então o tempo de análise foi muito demorado. Então, ponto negativo. Isso foi a segunda decepção. A terceira decepção foi a resposta, tá? A gente teve a resposta depois de muito tempo e na resposta solicitou mais documentos. Quais os documentos que solicitou? Em vez de aceitar os 3 contra-cheques que o cliente mandou, solicitou mais 3 contra-cheques. Vamos lá. Voltando lá no início. No primeiro análise tinha o kit que informava que só precisava de 3. Mas ela não liberou o crédito nos 3 e solicitou o terceiro, os 3 últimos, os 6 extratos do cliente, tá? Isso deixou o cliente muito insatisfeito e ele desistiu de pegar a cota. Essa foi a terceira decepção, pediu mais documento daquilo que já tinha proporcionado. Aí vamos lá, a OpenSpace, ela está aí para poder apoiar o cliente que quer fazer a transação da sua cota de consórcio. E a gente procura, da melhor maneira possível, resolver a situação. Para que a gente não deixasse a cliente na mão, a gente solicitou documentação de um novo cliente. Um novo cliente que estava disposto a pegar essa cota contemplada. E aí, a mesma coisa. A decepção foi pior. Por quê? Primeiro, o tempo de espera continuou sendo longo. Quando respondeu, solicitou mais documentação. Quando responderam novamente, responderam com informação errada. Vamos lá, eu mandei um cliente X para poder fazer uma análise, a resposta por e-mail veio cliente Y, eles se confundiram todo o processo lá, depois a dona da carta ligou, cobrou, aí eles deram retorno, depois deram retorno errado, uma confusão total. Isso mostra para mim que a empresa está desorganizada no processo de transferência de cotas de consórcio contemplada. Então isso é uma decepção muito grande. Vamos lá, imagina que você faz um consórcio na empresa e na hora de você vender a sua cota de consórcio, a empresa não tem uma organização, ela não te responde na hora, ela não agiliza esse processo. Foi o que aconteceu. Resumindo, a cota não foi aprovada nesse novo cliente, mesmo o cliente tendo a renda. Eles colocaram alguns critérios lá que até aceitavam, informou que a renda do cliente precisava ser o valor líquido, não o valor bruto, e que precisava de várias coisas para poder aprovar. Mas não solicitaram o devedor solidário, que é normal isso nas administradoras. Quando o cliente não tem renda, solicitar o devedor solidário. Eles não solicitaram o devedor solidário, negaram a transferência e o que aconteceu? A cliente continuou com a cota de consórcio e ela não conseguiu transferir
a cota de consórcio aqui junto com a Open Space. Eu estou contando para vocês esse relato da burocracia que a gente teve com a CNK Consórcio, tá? O que é importante quando você que me assiste aqui vai fazer um consórcio? Uma das coisas mais importantes é você verificar qual empresa você vai fazer o consórcio, como que é o processo burocrático da empresa, como ela trata o cliente, qual o respeito que ela tem com o cliente, como é que é o sistema de análise de crédito dessa empresa. Isso é muito importante antes de fazer um consórcio. Eu estou passando aqui essas informações da CNK, essa decepção que a gente teve aqui, é para você que quer fazer um consórcio. Pensa muito bem antes de fazer um consórcio com a empresa que tem essa burocracia total. Agora, se você é do tipo que não está preocupado com isso, está tudo bem, você não importa de ter um processo burocrático, beleza, pode fazer o consórcio. Agora, se você quer uma coisa que seja mais ágil, mais sem burocracia, que você tenha um apoio de uma empresa que esteja por trás, procure as melhores empresas para fazer consórcio. Isso é um alerta que eu estou dando para vocês aqui. Eu tive essa decepção, tá? Alguns clientes já entraram em contato também que teve problema com essa empresa, tá? E assim, a lição que fica é uma empresa registrada no Banco Central, então ela é regulamentada pelo Banco Central, certo? Só que no Reclame Aqui tem muita reclamação parecida com essa que eu estou relatando aqui para vocês. E o que eu quero dizer é o seguinte, o consórcio ele é um produto maravilhoso, mas para ele ser um produto maravilhoso, primeiro você tem que fazer na empresa certa, com o especialista certo, para que você não tenha decepção em relação ao seu consórcio, tá? Esse é mais um vídeo de alerta aqui do Júlio Rocha, especialista em consórcio. Se esse vídeo contribuiu para você de alguma maneira, se inscreva nesse canal e dá o like e compartilha.